quereis ver desta medalha qual o reverso, então ide buscar em tetos de igreja o Ataíde. Se o Aleijadinho, em seu gênio, pela paixão nos agride, nos abre a glória celeste, o Ataíde. Se o céu a terra supera, pintá-lo ousado decide, dos anjos rouba os azuis, o Ataíde. Se nele existe o arquiteto, com o pintor não colide, pois enche o céu de colunas, o Ataíde. Pintando a Virgem Maria e a luz que nela reside, dá-lhe uma face mestiça, o Ataíde. Os instrumentos barrocos da orquestra que ela preside são os que então escutava o Ataíde. Se sofre o escravo nas minas, vede que belo revide. Põe-no entre os anjos cantantes o Ataíde. Ataíde é o expoente máximo da pintura colonial mineira, brasileira. Ele nasceu em Mariana, em 1762, mais ou menos uns 30 anos mais moço que o Aleijadinho. Quem conhecia Ataíde na primeira metade do século XX e final do século XIX eram só especialistas e pessoas muito ligadas ao estudo da arte. O grande público não conhecia. Provavelmente Manuel da Costa Ataíde era um homem comum, não é? Um homem comum das minas naquele período. Não é? Alferes da cavalaria, o que significava ter um emprego fixo e ter um salário. Talentosíssimo. E ele pediu para criar uma escola. Pediu a Dom João VI para criar aqui em Minas Gerais uma escola de pintura e de arquitetura. O nosso maior pintor. E o maior pintor, lembrando uma conversa antiga, não é em metragem, né? Não é porque ele fez um forro enorme. Andava muito, porque ele pintou ali em Ouro Preto, em Itaverava, em Mariana, no Caraça, em muitos lugares. O Ataíde, ele vai ser o expoente máximo da pintura, como o Aleijadinho é o expoente máximo da escultura, né? Inclusive trabalha em parceria em muitas obras, policromando peças ou pintando tetos que o Aleijadinho ornamentou, né? O primeiro trabalho dele, artístico, foi a encarnação de umas imagens em Congonhas. Quando Ataíde chega a Congonhas, ele vai pintar a ceia, o horto e a prisão. Juntamente com a policromia das peças que vão compor as cenas de cada capela, ele vai também ambientar a capela para que fosse um cenário. Na realidade, cada capela é um cenário, né, teatral, onde tem os atores, são as figuras, e o fundo, né, as paredes, a frontal e as duas laterais, é o cenário. E policromar é dar cores, né? Encarnar uma imagem, dar cor de carne à figura. E na realidade a escultura é um híbrido entre a pintura e a escultura. Então o escultor esculpe e o pintor vai usar aquilo como suporte. E é legal que ele coloca luz e sombra sobre a escultura, embora ela tenha volume. Por isso que é um híbrido, né? E ela é responsável por toda a dramaticidade da escultura. Se não for um bom pintor, ele acaba com o trabalho do escultor. Essas peças da ceia ficou muitos anos, dos passos ficaram muitos anos assim, obscuras, assim, as pessoas não davam importância, principalmente os historiadores. Em 57, quando houve a grande restauração com o professor Edson Mota, do IFAM, eles redescobrem o Aleijadinho. Aí eles chamam de a redescoberta de Congonhas, porque redescobriram todas as paredes, todos os quadros da Basílica, as imagens foram todas restauradas e principalmente os passos. Aí descobriram embaixo de 6 camadas de tinta a pintura exuberante do Ataíde com tons pastéis, com aquela dramaticidade que se esperava das peças do Aleijadinho. E estava intacta debaixo dessas camadas de repinturas. Então foi uma verdadeira redescoberta do Ataíde em Congonhas.
Sobre a origem do nosso pintor, posso falar nosso, porque eu acho que é o pintor que mais espelha a realidade social, antropológica, e nesse ele é o mais feliz, né? Ele era filho de uma mulher pernambucana, livre, Maria Barbosa de Abreu, e o pai dele tinha patente militar, capitão Luiz da Costa Ataíde. O Ataíde, no testamento dele, diz, né, que estou com tantos anos, declaro que sempre vivi no estado de solteiro, mas que por fragilidade humana tive 4 filhos. Sabe-se pouco sobre a mãe dele. A mãe é pernambucana, mas ele nasceu na freguesia do Ribeirão do Carmo, em Mariana. Mariana é a cidade onde passa a maior parte da vida dele. Ele nasce em Mariana e morre em Mariana. Apesar de ter morado em algumas outras cidades, enquanto exercia a tarefa de pintor e mesmo sendo alferes, né, mas o lugar dele, a residência dele, o ponto fixo dele é Mariana. Durante um certo tempo, lá na década de 40, 50, acreditou-se que ele era pardo. Mas isso foi um boato. Ataíde nunca foi pardo. Eu acho que isso aí é influência dos modernistas. Assim como Mar de Andrade estudou o Aleijadinho, e o Aleijadinho de fato era pardo, e aí outros presumiram que, como esse era tão nativista, espelhava tanto a vida social, os tipos sociais, o tipo mulato, não branquinho, que ele fosse pardo. Estamos na Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção, em Mariana, na nave dessa catedral, onde atrás de mim existe um desses mobiliários dos mais interessantes, construídos ainda no final do século XVIII. É um tapa-vento que tinha uma função muito específica naquela época, que era justamente impedir que o vento entrasse e apagasse as velas acesas aqui dentro. E esse especificamente tem esse tratamento belíssimo, que são alguns painéis com pinturas em sanguínea, da lavra provável do Manuel da Costa Ataíde, com essas paisagens urbanas europeias, que deve ter chegado aqui através de gravuras, de missais, servindo de pano de fundo ao cenário para alguma dessas cenas sacras, e que ele provavelmente recortou aquilo e usou para a decoração desse móvel. Na nave existe ainda o altar de Nossa Senhora Aparecida, que provavelmente o fundo do camarim também é de autoria dele. Estamos no batistério da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção, onde encontra-se, uma das mais belas telas do Manuel da Costa Ataíde. É uma cena de São João Batista, às margens de um suposto Rio Jordão, tendo ao fundo uma Jerusalém imaginada. Não é uma obra documentada. O que nos faz acreditar que seja uma obra da Ataíde, além de outras coisas, é justamente a tradição marianense em atribuir a ele essa pintura. Salve
estamos na capela de Nossa Senhora da Conceição, da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Estamos na nave, onde temos o altar de Santa Isabel, que é pintado e dourado por ele. Mais atrás, na Capela Mor, o grande altar, que também é pintado e dourado por ele. Aqui nessa nave também, na entrada, debaixo do coro, é possível vermos o lugar onde ele foi enterrado, a campa onde ele se encontra. A mais antiga referência ao nome do Ataíde aqui nessa capela são justamente quando ele faz a encarnação de 3 imagens de Nosso Senhor Jesus Cristo que saíam em procissões e que até hoje ornamentam os passos que são abertos durante a Semana Santa. É o Cristo da coluna, não é? É o Ecce Homo e o Cristo da cana verde. Na sacristia também tem os 2 grandes painéis que ornamentam o forro, né, representando o concerto celestial e uma das sagradas conversações entre São Francisco e Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, são 2 cenas que nos remetem ao final da vida do santo. Uma é essa sagrada conversação e o outro é o concerto celestial. O santo, quando morre, tem-se notícia de que escuta-se, pelas redondezas e pelo lugar da morte dele, uma música que não vem de lugar nenhum, uma música que vem do céu. Então é esse concerto celestial que temos aí. Esta é a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Mariana. Nela também temos obras de Manuel da Costa Ataíde, que trabalhou na Capela Mor fazendo pintura e douramento do retábulo, das tribunas e toda a pintura do forro desse espaço. É o único forro documentado dele, existem os contratos, existem todos os recibos, e também num processo civil que Manuel da Costa Ataíde move contra essa Irmandade porque ela não o paga na sua última prestação. E é nessa ação que ele fala do que ele tinha feito aqui dentro. Ele escreve isso, finas tintas, finas cores, elaborada arquitetura e valente perspectiva, valente pintura. Eu, particularmente, considero a matriz de Santo Antônio uma das joias do barroco mineiro.
É uma pintura bastante interessante porque tem o centro da pintura, é a representação da igreja, né? E tem algumas cenas também de paisagem, que não é muito comum, né? São cenas que fogem um pouco à temática religiosa. Eu percebo, né, que o Ataíde trabalhou de Ouro Branco para lá, de Ouro Branco para Ouro Preto, Itaverava, etc., e não chegou a passar aqui para a região de São João del Rei. Daqui ele não seguiu mais em direção ao sul de Minas, sabe? Lá a gente já percebe o trabalho de outros artistas, do Joaquim José da Natividade, então já vai tomando um outro caminho, né? Porque se ele pintasse Mariana, uma tela de 4 metros, mais ou menos, quase 2, como é que ele ia levar de Mariana para o Caraça? No lombo de um burro, subindo e descendo as estradas, que naquele tempo como que eram? Essas estradas de Minas eram trilhas, né? Acho muito difícil. Não tinha condição naquela época, começo do século XIX. E aí ele faz várias obras em 1805, 6, ele vai lá para Santa Bárbara. Ou seja, o artista ele é itinerante. Estamos, nesse momento, dentro da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara. A Ataíde, a sua interferência se restringe à área da Capela Mor, com recibos e documentação datada de 1806, 1807, onde então ele pinta as ilhargas da Capela Mor, o camarim do altar mor e o fundo dos nichos deste mesmo altar, o teto dessa mesma Capela Mor, e inúmeros ramalhetes e florzinhas que decoram tudo isso. Mais os 2 grandes painéis narrando a história do filho pródigo. Olha, isso já é final da vida dele. A impressão que nós temos é que quando ele vem para Santa Bárbara, Catas Altas e o Caraça, né, ele já está em fim de carreira. Já está com aproximadamente seus 50 e tantos anos, não é? O que faz com que essa pintura seja de muito melhor qualidade. Aqui em Itaverava, na Igreja Matriz de Santo Antônio, encontra-se mais um desses forros pintados por Manuel da Costa Ataíde. Provavelmente, essa pintura é aquela mais distante do seu centro de origem, mais distante, portanto, de Mariana e de Ouro Preto, lugares em que sabidamente ele trabalhou e em grande proporção. Essa pintura localiza-se no forro da Capela Mor. Existe aqui também uma outra pintura no fundo de um oratório, onde hoje funciona uma Capela do Santíssimo.
estamos na sacristia da Capela da Beata Virgem Maria do Monte Carmelo, em Ouro Preto, onde temos algumas obras de autoria do Manuel da Costa Ataíde. No douramento do altar-mor, no douramento dos altares da nave, e aqui na Capela-Mor, no douramento da enorme pia, um enorme lavabo da sacristia, muito bonito, não é? E no oratório, que também é de primeiríssima qualidade de execução. Também do Ataíde, as pinturas, os ramalhetes e alguns emblemas encontrados nos aparadores, nos guardapós. Estamos numa capela da Irmandade de São Miguel e Almas, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Matozinhos, cuja tradição é justamente representar as vias sacras. Aqui na nave nós temos duas enormes telas de Manuel da Costa Ataíde, representando justamente dois desses momentos da via sacra. O momento inicial, que é a última ceia, e aqui essa última ceia é resolvida termos rococós de muito boa qualidade. E uma das últimas cenas dessa via sacra, que é a cena em que Jesus é pregado à cruz. Sobre a formação dele, não se sabe basicamente nada. Com quem teria estudado? O que nós temos são presunções. Ele deve ter aprendido com outras pessoas. O Ataíde se autodenomina como pintor, professor. Ele desenha cartas geográficas. Então ele tem uma formação muito sofisticada para a capitania daquela época. Não existia naquele momento em Minas Gerais e de resto no país, não é, nenhuma escola, nenhuma instituição que pudesse estar vinculada à formação desses profissionais. O Ataíde, assim como o Aleijadinho, tinham aprendido ofícios, tinham registros nas câmaras municipais para exercer aqueles ofícios e tinham os ateliês, tinham operários, escravos que trabalhavam com eles e eles eram mestres desses operários, desses escravos, nessa estrutura de ateliê que havia certamente. E o direito de montar uma oficina, o direito de ensinar e de praticar aquele ofício era um atributo otorgado pelas câmaras municipais, daí o título de mestre. O que se aprendia era assim, um trabalhando com o outro, o aprendiz trabalhando com o mestre, não é? Então era assim no fazer que eles iam aprendendo. Não havia escola, não havia curso, nada disso. O próprio caso do Ataíde, por exemplo, eu imagino que ele aprendeu vendo outras pessoas fazendo aquilo que depois ele veio a fazer com maior maestria, não é? É o sistema de camaradagem dos pintores, porque eles viajam muito, dormem no canteiro de obras muitas vezes, e você vai ficar o dia todo, mês a fio, com a sua equipe ali. Num sistema de muita camaradagem. Você imagina, o pintor está fazendo, ele concebe, ele pensa, ele concebe, mas ele executa também. Mas ele precisa executar tudo. E nenhum desses pintores trabalhava sozinho. Eles tinham as pessoas que trabalhavam, que preparavam as tintas, né? Tinha as pessoas que subiam com material e desciam do andaime. Na pintura de forro tem as figuras e o fundo.
Você acha que o artista precisa ficar fazendo fundo com aquela obra inteira? Ele põe seus aprendizes. Ó, fica fazendo nuvem aí, que enquanto você fica fazendo nuvem, eu vou lá em Passagem de Mariana pintar um altar, o arremate, mas faz essas nuvens direito, vou te ensinar. O teto da nave da capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, de Ouro Preto, é justamente essa celebração de Nossa Senhora Rainha. É uma das invocações, um dos inúmeros títulos que ela ostenta, no momento da sua coroação de estrelas. E a Ataíde põe nesses anjos as representações de músicos. Todos os quadros são dele. Aqui são duas cenas do Novo Testamento, a cena do lava-pés e aqui a cena da última ceia. Todo o douramento, toda a policromia, imitando mármore, imitando pedra decorativa nesse altar, são também de autoria dele. O Ataíde, boa pergunta, é com TH e com, às vezes, o I. Com a pena é o I caudado, não é Y, é o I caudado, porque você vai tirar a pena para botar o acentinho e aí sai o I caudado. Quer dizer, são três modos diferentes de escrever, né? Manoel com O, o Manuel com U. Agora eu encontrei 6 maneiras de escrever Ataíde nos documentos. Então há com Ataíde com AI, Ataíde com TH, Ataíde com Y e Ataíde sem Y. Então nos documentos a gente encontra assim. Então naquele tempo não tinha uma gramática e a pessoa ia escrevendo, acho que de acordo com o momento. Manoel da Costa Ataíde. Alferes, que em São Francisco de Assis de Vila Rica, derramai sobre nós, no azul espaço do Teatro Barroco do Céu, o louvor cristalino, coral orquestral dos serafins, a Senhora Nossa e dos Anjos, repórter da fuga e da ceia, dono da luz e do verde veronese,
inventor de cores insabidas, a espalhar por 20 igrejas das Minas uma bonita, valente e espaçosa pintura. Em vossa admiração, bato continência. Manuel da Costa Ataíde, como um homem do seu tempo, procura fazer parte de todas as mais importantes irmandades existentes naquele lugar e naquele período. Faz parte do cotidiano deles ter essas filiações, ter estas penetrações nessas organizações religiosas, ao mesmo tempo procurando salvar, obviamente, a sua alma do inferno, não é? E, ao mesmo tempo, buscando, me parece, no caso do Ataíde, oportunidades de trabalho. Eu fico pensando, fico imaginando que Minas Gerais, no século XVIII, se movia muito em função da vida religiosa. Não é? Todas as festas, todos os acontecimentos, de uma maneira ou de outra, ou se originavam ou passavam pelas estruturas religiosas. Para onde ia os artistas queriam produzir coisas boas? Para onde tinha dinheiro, né? Evidentemente, Ouro Preto e Mariana, principalmente Ouro Preto, era a maior fonte de riqueza. A igreja é a grande patrocinadora da obra de arte, seja ela arquitetônica, escultórica, pictórica, musical, literária, uma vez que sermões, música e a própria ornamentação era paga e era patrocinada por ela. Estamos no Museu da Inconfidência, na sala dedicada a Manuel da Costa Ataíde, onde temos duas pinturas de cavalete das mais importantes da lavra dele. Uma Nossa Senhora do Carmo entregando a São Simão Stock o escapulário da ordem e uma cena de cruz às costas, que pertence à série de quadros da Paixão de Cristo, que compunham uma via sacra que existia nessas cidades do período colonial. São duas obras atribuídas pela tradição de Ouro Preto e Mariana. Gerações de carmelitas passam essa informação de pai para filho e isso se mantém inalterado até hoje. O mestre de tintas ele tinha a função não só de pintar tetos, como esses tetos que a gente vê nas igrejas, e quadros, mas também pintar portas, paredes. Era um trabalho geral de pintor. Mas o trabalho de encarnar e de policromar, o que é encarnar? Encarnar é dar cor de carne às figuras. Era a ideia do barroco, naquele momento, de que as imagens se aproximassem do humano, para poder pegar o fiel pela emoção. A função da obra de arte, de uma escultura, é devocional. O fiel vê a escultura não como escultura, mas como objeto de devoção. E as cores têm um sentido religioso. Por exemplo, você vê a Nossa Senhora com uma túnica vermelha, um manto azul e sobre a cabeça um pano branco, um véu branco. O azul, mulheres casadas, da época de Cristo. O vermelho, as castas. E o véu branco, pureza espiritual. São cores que percorrem o rococó europeu e que percorrem o rococó no Brasil, de uma maneira geral. Então, existem vários, na iconografia cristã, por não sabermos assim como era o rosto de cada santo, a gente consegue identificar pelos atributos que eles trazem e pela indumentária, pelas cores, pelo tipo de tipologia das roupagens, né? Ordem carmelita, ordem dominicana, enfim, são várias ordens que você estabelece a identificação de acordo com como ela se apresenta.
Então as cores também é muito importante, nos quadros e nas esculturas. Estamos no Museu do Oratório, do Instituto Flávio Gutierrez, em Ouro Preto, onde também temos 2 obras atribuídas a Manuel da Costa Ataíde. Uma atribuição mais antiga, que é esse requintadíssimo oratório em rocalha. Esse oratório outro, do Francisco Vieira Servas, é uma atribuição mais recente. O oratório nos remete sempre à questão do altar maior. É como se houvesse a possibilidade de levar para casa, né, aquilo que acontecia ao nível das grandes capelas e das igrejas matrizes. Uma outra coisa que a Ataíde faz com maestria é essa arquitetura ilusória, que dá sustentação aos quadros, aos medalhões centrais, às visões celestiais desses painéis. O que se falava muito como característica da obra de Ataíde era o quê? Tem um céu com arquitetura, com colunas e tal, com balaustradas, com os anjinhos, que é o céu, vamos dizer, o nosso não tem os anjinhos, né? Mas seria o céu daqui, nosso, que nós conhecemos, com nuvens de azul e tal. E tem um outro céu, como se aquilo se rompesse e você visse bem mais profundo, que é o céu que Ataíde imaginou, o céu da Nossa Senhora, com o rei Davi, anjos cantores, tudo mais. Há um estilo Ataíde de pintar pessoas. A orelha, por exemplo, é bipartida em 2 blocos. Os olhos, geralmente, a esclerótida é muito acentuada. E as rocalhas são típicas de Ataíde, parece uma onda que vem e volta. Então, tipicamente Ataíde, tá? E tem uns jasmins, umas rosas também, típicas dele, como os anjinhos. Você olha, os olhos são meio revirados, meio assim, até um pouco tortos, e são típicos de Ataíde. Ah, mas os anjos músicos, nas estampas, sobretudo aquelas gravuras que vieram do Renascimento, tinha anjos músicos. Na Europa, no Renascimento, era muito comum representar anjos músicos, sobretudo ladeando o Deus, Nossa Senhora, sempre o anjo com um instrumento de corda, um instrumento de sopro, era muito comum. A gente está na sacristia da Igreja Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco, onde tem uma pintura no fundo de oratório de autoria de Manuel da Costa Ataíde, que é uma pintura em imitação de seda. Na verdade, na Europa, era comum as áreas nobres das igrejas, por exemplo, terem forrações de seda, que era um dos materiais mais nobres na época. Em Minas Gerais, como a gente não tinha seda suficiente para atender essas necessidades de forração de retábulos, etc., os pintores eram contratados para executar pinturas em imitação de seda. Um desses pintores foi o Ataíde. Aqui em Ouro Branco nós temos um caso, que é esse oratório, né, que tem uma pintura que imita
detalhadamente, né, uma seda lavrada. O que se sabe pelos historiadores de arte é que tudo vinha através das estampas, gravuras pequenas que eram distribuídas, como o santinho da política hoje em dia, né, que distribui para todo mundo. Então vinha, é claro que mais raro, em menor quantidade, mas vinham em livros, algumas bíblias, algumas coisas assim, ou isoladamente. E esses artistas, eles tinham acesso à biblioteca das Irmandades. Estou falando biblioteca, mas não deve passar de um armário assim, que nem o meu, com uns livros. Um livro para ensinar bem morrer, um breviário, uma bíblia ilustrada, algumas estampas isoladas, porque as estampas não vinham só encadernadas, elas vinham isoladas também. Esses quadros, né, centrais dessas pinturas são extraídas de gravuras contidas nesse material impresso de uso cotidiano da igreja. Um vigário, um capelão, ou mesmo uma irmandade não ia se arriscar em cometer, por exemplo, heresias. Então, ao pintor daquele momento, não cabe isso que a gente consegue, que a gente denomina de criação. Ele tem diante dele uma encomenda. Nessa época, no século XVIII, as pessoas não inspiravam no que estava lá fora, na natureza. Na verdade, eles reproduziam gravuras, né? Então, assim, enquanto os artistas reproduziam as gravuras para fazer pintura religiosa, etc. e tal, nesse caso, eles buscavam os tecidos. A referência eram os tecidos, né? Os tecidos europeus que chegavam aqui. E as flores que estão reproduzidas aí são flores europeias, na verdade. E o barroco é o período da imitação, essa coisa cenográfica, né? Então, não tem mármore colorido, faz uma pintura imitando mármore colorido, não tem tecido, pinta imitando tecido, não tem azulejo, pinta imitando azulejo, ou seja, Minas Gerais, a gente tem exemplares fantásticos esse trabalho fingido, né, das decorações fingidas, que são realmente uma coisa sofisticadíssima, muitos deles sem estudo, né, as pessoas não chegaram a aprofundar. E veja, Ataíde viu estampas, muitas nem eram do barroco, eram do Renascimento. Se ele viu estampa de Renascimento italiano, ele poderia fazer a boca fina, pequena, não é? Ele viu a estampa, mas ele não faz assim. Põe lábios grossos, muitas vezes semi-abertos e figuras rechonchudas. A tradição diz que ele usava seus próprios filhos e a sua própria mulher como modelo para essas Nossas Senhoras, essas virgens, esses anjos e querubins. Então, porque é muito comum o pintor se espelhar no que ele vê. É normal, né? Você tem uma mulher em casa e ela tem a sua graça, tudo, você olha para ela. Você tem filhos, você tem vizinhos, você vive numa comunidade pequena, você espelha na humanidade da sua época. Isso não é uma exceção. Vários pintores coloniais, eles tinham uma paleta servil, aquela paleta de copiar. Pegar missais com estampas e sair copiando aqui nos tetos. O Ataíde foi além da cópia. Ele fez uma releitura de tudo que existia nos missais e imprimiu ali um estilo próprio, como o Aleijadinho fez na escultura. Então, ele é um dos poucos pintores que conseguiu sair daquela paleta servil de copiar os europeus e criar algo que extrapola a arte europeia. Ele coloca nos anjos o tom da pele morena, as figuras são morenas, as feições são amulatadas. E isso, você não vai encontrar isso na Europa, vai encontrar só em Minas Gerais e nos tetos que ele bordou tão bem. O Aleijadinho e o Ataíde eram bordadeiras de igrejas, que é maravilhoso. Oh
Esta é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Catas Altas do Mato Dentro, uma dessas grandes matrizes construídas ainda na primeira metade do século XVIII em Minas Gerais. A decoração do Arco do Cruzeiro é composta por 4 painéis com os 4 doutores da Igreja Ocidental. Também é da autoria de Manuel da Costa Ataíde a pintura, né, dos 2 grandes anjos tocheiros que ficavam na Capela Mor e que hoje estão juntos ao altar de São Miguel e Alma. Em termos técnicos, o que se sabe é que ele usava da têmpera para fazer todas essas pinturas. Muito pouca coisa em óleo, caro, por ser muito caro, isso é difícil de ser obtido naquele momento. Olha, a pintura em geral é feita com pigmentos, muitos deles são minerais, hoje muitos são totalmente abolidos, por exemplo, o branco de chumbo, que a Ataíde usou, não se usa mais porque é venenoso, então há várias cores que são, vários pigmentos que são venenosos. Então hoje vai se evitando ou se deixa de usar. Ele provavelmente usava da técnica de ampliar os desenhos e perfurar papéis, levar esses papéis perfurados até o teto e com uma boneca de carvão transferir o desenho para a superfície branca. Então ele fazia o desenho, que pode ter sido decalcado de um desenho dele, e marcava as linhas de dobra de um tecido, de uma roupa, tudo mais. E as pessoas podiam mudar. Acontece que muitas vezes não mudava nada. Por quê? Porque era ele mesmo que fazia. Ele desenhava e ele pintava naquele local. Estamos na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, num antigo hospício localizado nas faldas do Caraça, por onde Manuel da Costa Ataíde trabalhou nos primeiros anos do século XIX. Trabalhou aqui como pintor e dourador dos retábulos e da decoração interna de uma antiga capela que aqui existia. Necessariamente nessa ordem, ele faz mais 2 grandes trabalhos. O retrato do irmão Lourenço, fundador da casa, e a grande ceia, né, que estamos vendo agora. A ceia tem um movimento interessantíssimo. Essa tem, por exemplo, dois servos, 2 criados que estão servindo a mesa. Um até parece estar conversando, dizendo algum galanteio para a moça que vai servir, né? Tem a mesa com os apóstolos tipicamente figuras de Ataíde, não tem dúvida nenhuma. E uma tela grande, importantíssima, inclusive por ser já no final da vida dele. 1828, está assinado lá, e ele morre em 1930 ou 32. Então foi no fim da vida dele. Há muita coisa a ser pesquisada sobre o Ataíde, né? E é possível ir chegando aos poucos. Porque vocês têm que imaginar que nos próprios arquivos, por mais que a documentação já esteja bem organizada, na documentação avulsa sempre aparece uma coisinha. E a impressão que eu tenho é o seguinte, que o Aleijadinho gostava que o Ataíde pintasse as coisas dele, porque o Cristo é dele, e o tipo de pintura é muito boa. Essa parceria foi muito feliz aqui em Congonhas, porque a gente percebe, quando a gente chega na Capela dos Passos, é difícil não se emocionar com aquelas cenas todas, né? Porque é essa conjunção de técnicas, tanto a escultura, esse trabalho fino, refinado do Aleijadinho, essa dramaticidade que ele coloca juntamente com o trabalho mais de sensibilidade do Ataíde, de captar
essa mensagem que o Aleijadinho imprimiu na madeira e que ele vai transformar isso em cores e vai dar um complemento maior, vai dar uma dimensão maior ao trabalho do Aleijadinho, que é fabuloso. No Ataíde você sente, ele tem domínio técnico e ele põe vida na coisa. A figura humana dele é muito boa. Extraordinário, Ataíde extraordinário. Você veja, por exemplo, a ideia de profundidade que ele deu no Forro de São Francisco. Precisa ter talento para isso, senão ficava tudo plano, tudo achatado, no mesmo nível. Não, você olha e você vê que são dois céus, um mais longe, mais profundo e o outro mais perto de nós. Então isso precisa ter talento. As cores, as formas que ele jogava, a própria rocalha que ele usou, maravilhosa. Não é todo mundo que fazia assim, não. Aquilo tudo tem de ter talento, tem de ter conhecimento.